Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Bruna e está começando mais um Conectando Mundos. Aqui é mais um espaço de diálogo do mundo da COC para conectar cada um dos nossos alunos e trazer para você as histórias de quem vive o nosso mundo. Antes da gente começar, eu quero dizer que o nosso mundo está sempre de portas abertas. Para você que quer saber mais informações, é só abrir o link que está na descrição no meu perfil no Instagram e enviar uma mensagem com conexão que a gente te conta tudo como que a gente tem feito pelos nossos alunos do Lote K. Nesse episódio, nós vamos falar sobre a brasileira que foi parar em Dubai e peitou o inglês, descobriu a cara de pau. Fernanda, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui. Oi, oi, obrigada pelo convite. É um prazer para mim estar podendo compartilhar, né, um pouco dessa minha experiência, dessa minha aventura aí. Bota aventura nisso, né? Porque a Fê é de Ugurupi, certo, Fernanda? Sim. Então já vou começar por aí. Como é que a pessoa de Gurupi, no interior do Tocantins, foi parar em Dubai? Então, é até uma história assim um pouco engraçada, inusitada, né? Porque não foi algo muito bem planejado. E aí começou aí um pouco meu medo, né, e minha dificuldade em pensar logo no inglês, porque eu sei que eu precisaria do inglês lá, mas foi algo assim muito repentino, uma oportunidade que apareceu para mim através de uma amiga que já morava lá. E eu decidi não pensar muito e só enfrentar a oportunidade, abraçar ela, né? E ir. Então, assim, foi uma viagem pensada e planejada em um mês, menos de um mês, e fui na cara e na coragem. Eu amo. Das frases que eu mais amo é: não pensei, fui na cara e na coragem. Só que antes disso, eu tive o tempinho ainda de pensar no inglês e de procurar, né, Bruna? Exato. Inclusive, eu lembro do dia que a gente conversou pela primeira vez. A Fernanda me contou assim: "Não, porque eu vou para Dubai e eu quero aprender inglês, meu irmão quer aprender inglês, minha mãe quer aprender inglês." Eu falei: é isso aí, eu gosto assim. É, porque a gente já pensou no conjunto. Ó, Exato. já eu sempre incentivava eles, né? Já que eu tô indo, eu quero uma visita lá em breve, então já vão aprendendo inglês também, vamos fazer tudo junto, que aí eu vou estar falando inglês lá e vocês, quando for também me visitar, vai saber se comunicar no avião, aeroporto e por aí vai, E aí você foi sozinha, todo esse processo você fez sozinha daqui para lá. sozinha. Já vou começar daí então. Você já era acostumada com aeroporto internacional? Como é que foi para você a saída do Brasil para um país novo? E a entrada lá também, né? Feito, acho que 3 viagens internacionais, e então não acho que assim que eu estava tão acostumada. Mas eu tive um pouco de medo, de receio, tanto que eu pedi para você de início enfatizar isso também no começo das aulas de inglês com você, a gente enfatizou mais a comunicação de aeroporto, de fronteira, de avião. E aí eu fui assim mais segura depois dessa inserção no inglês, assim, nesse nível, né? Aeroporto, resolver ali alguns pendências se precisasse. Mas a experiência foi bem tranquila, assim, consegui me comunicar, usar meu inglês para pedir comida, para falar o que eu gostaria ou não, durante o trabalho de bordo ali, dos comissários e no aeroporto também, conseguia entender e me comunicar, mas foi, assim, bem tranquilo. Que bom, né? Amém. Sim, Então, assim, quando você até pensa porque no. Pode falar, fica à vontade. o destino de Dubai também não é tão rigoroso assim, né? Porque depende muito também do lugar que você vai. Então não precisei gastar tanto inglês assim a princípio, porque eles recebem muito bem os brasileiros lá. Eles te perguntaram muita coisa na imigração? Não, quase nada. 10 horas de preparação para imigração para chegar lá e vai ficar quanto tempo aqui, enfim? Carimba, bye. Tipo assim. Mal escutou a voz do moço. Mas aí me diz uma coisa, em relação ao inglês, como é que era o teu inglês antes da decisão? Acho que é a decisão. O que que você acha que mudou com a sua experiência? Porque assim, você fez ensino médio e cresceu em Grupi, certo? Não, foi em Minas Gerais, Em Minas, aonde? Uberaba, Show. que eu E, e o que que tu sente de diferença? O que que mudou depois da tua viagem em relação à sua relação com o inglês? Acho que essa é a pergunta. Então, eu tinha, quando eu te procurei, né, e quando eu resolvi fazer esse intercâmbio e tudo,
eu tinha um inglês básico e nada praticável. Porque, assim, eu falo que o inglês a gente aprende, mas se a gente não praticar e conviver com ele, é a mesma coisa que nada. Então, assim, eu sabia o básico, eu tinha o básico, mas fazia muito tempo que eu não usava ou não me comunicava em inglês, nem o mínimo. Então, o que eu vi de diferente desde que eu tomei a decisão e entrei para o mundo da COC, é que assim, eu acho que a palavra é coragem, assim, atitude. Depois dessa decisão, eu entendi que eu ia precisar do inglês, mas para isso eu tinha que ter coragem para usar ele também, porque não adiantava eu só estudar, aprender as palavras ou estar ali praticando com você durante as aulas. Mas era usar de fato, era conviver com a língua em um lugar que eu totalmente tudo novo para mim, que eu não conhecia ninguém praticamente, que eu sabia que eu ia trabalhar e ter que me comunicar em inglês e fazer tudo dentro da língua. Então, acho que o que mudou muito foi isso, é sair do básico sem praticar nada, para ter que ir para um outro nível praticando muito. E Exato. o, pra- Era mil rapidão. e o praticar muito é você, sim, tentar errando, não saber, mas fingir que sabe mesmo assim, e ir tentando, e ser tentante o tempo inteiro. E E aí não eu ter acho a vergonha. E eu acho que essa é a principal pergunta. Quando você estava em Dubai, você acha que você teve essa relação de falar com pessoas e errar, e falar com pessoas e fingir que sabia o que estava fazendo, que foi o que você falou? Você fazia isso quando você estava lá, pipipi, popopó com as pessoas? Mas eu falo que assim, eu desenrolava muito. Embromation, que a gente criou essa palavra, é um embromation, mas que dá certo. Porque de você tentar, de você gesticular ali, a pessoa passa a te compreender. Nem sempre tudo certinho, mas ela compreende que você está tentando falar alguma coisa e aí vai desenrolando. E isso vai fazendo a gente buscar as palavras assim e lembrando de certas aulas e ir usando o que sabe. E é bem isso, assim, o inglês não é se aprender e já falar certinho. Você vai ter que ficar resgatando na mente, na memória, tudo que você passou ali nas aulas anteriores e usando assim de formiguinha mesmo, picado assim no contexto, no diálogo. Eu já falei isso várias vezes para a Fernanda, que eu tenho muito orgulho do processo dela, porque ela se preparou antes de ir, e aí ela chegou lá, ela falou, calma, vamos lá. Aí ela arregaçou as mangas, foi exatamente isso. A gente assistia de cá que ela arregaçava as mangas, ela começou a trabalhar com inglês, ela começou a morar em inglês e viver um país que o primeiro idioma, se eu não me engano, é isso? É árabe? Sim. Uhum. Então, ou ela fala árabe, arábico, ou ela fala inglês. E assim, Né? O inglês é bem melhor, porque o bem, inglês eu pensava isso também. É muito melhor eu aprender uma língua que é mundial, porque eu tenho que pensar expandida a longo prazo. O inglês eu vou usar não só aqui, mas qualquer outro lugar que eu puder. Agora, o árabe, ele já é muito específico lá para a região, né, dos Emirados Árabes. exato, perfeito. E agora, Fê, pode, E manda. tem que falar também as realidades, né, que durante... Era aí que eu queria bater. Quantas verdades pra gente? Porque a Fernanda, vou abrir um parênteses antes de você falar. A Fernanda é uma pessoa muito gostosa de acompanhar no Instagram, porque ela é muito realista. Eu adoro pessoas realistas. E eu acho que quando ela estava em Dubai, a gente consegue, acompanhando o que ela posta, ter uma visão muito real das coisas. Então, Fê, por favor, rasga as verdades pra gente. Sério, não pode romantizar também como se o inglês, é fácil, é só você contratar da Coque que você vai aprender. Não, gente, não é isso. Assim, eu falo que a Bruna, ela abriu um caminho, abriu minha visão e facilitou muito esses 6 meses que eu fiquei lá. Mas foram 6 meses muito difíceis também. Eu passei por vários perrengues e várias situações lá que eu não consegui estudar, várias aulas eu não consegui participar. E mesmo assim, destravou o mundo para mim, ter as aulas de inglês com você. Por mais que eu não era uma aluna extremamente assídua, porque nem sempre eu participava das aulas, eu conseguia estudar todo dia. Era muito assim, altos e baixos. Tinha semana que eu conseguia estudar, outras não. Mas eu acho que o que vem assim para esse auxílio no inglês, igual ter a sua consultoria ali, ter a vivência com o da COC,
é que faz a gente perder o medo mesmo, a insegurança de tentar. Porque a gente, vivendo lá, a gente vê que é isso. É você não ter vergonha de tentar, é você não ter vergonha de falar errado. Porque todo mundo que aprendeu inglês passou por essa fase. E também você vai levar muitos julgamentos, porque tem muitas pessoas, eu falei isso para a Bruna, principalmente brasileiros, que não vão te apoiar ou que vão rir da sua cara, da forma que você fala inglês. E você não pode se travar diante disso, porque você tem que pensar que ele também passou por isso. Só que eles são egoístas hoje, acho que sabe o mundo porque fala inglês fluente e que a gente tem que atropelar processo, mas cada um teve seu processo para aprender. E eu via muito isso lá, assim, tinha momentos que alguns colegas que eu conheci lá brasileiros zombavam de mim, ou tipo, queria me corrigir na frente das pessoas. E eu, tipo assim, eu levava na brincadeira, eu ria e falava, vai, tô aprendendo mesmo, eu tenho orgulho de falar, tô aprendendo e é isso aí. Melhor do que eu não falar nada ou ficar aqui calada. Então, é questão de posicionamento também, pôr a cara a tapa, criar coragem e pensar que você tem ali por trás um apoio, um auxílio sempre que você precisar. Como vocês podem ver, o meu rosto já ficou vermelho, eu arrepiei de cá, porque é exatamente esse o motivo que a gente convidou a Fernanda para o Conectando Mundos. Esse tipo de realidade, gente, eu juro para vocês, eu arrepiei aqui do pé à cabeça, porque eu tenho muita raiva desse tipo de situação, porque geralmente o brasileiro que tá te julgando, que tá rindo de você, que tá te corrigindo, e principalmente que tá assim, ó, Uhum, são os que não metem a cara para jogo. E isso me tira do sério, porque é muito fácil, né, Fernanda, a gente pensar assim: ah, quando você chega lá, você fala isso, isso e isso. Na hora do vamos ver, é muito diferente. Só sabe quem faz, só melhora quem erra e só erra quem tenta. E a Fernanda, para mim, ela é a definição de uma pessoa que posicionamento foi a palavra que ela usou e eu gostei muito. O posicionamento da Fernanda como mulher, como brasileira, é que ela tem muito orgulho das raízes dela. E ela levou isso, de novo, tô arrepiada aqui. Ela levou isso pro inglês, porque ela peitou várias vezes de falar, tô aprendendo. Isso vem de uma humildade muito grande. Então, eu gosto da lógica de tudo ao redor do inglês é sobre você. E a Fernanda nunca negou as raízes dela. E eu admiro demais. Já falei isso para ela antes. E outro ponto que eu queria puxar é que Fernanda estava num fuso de 7 horas a mais sim. e estava no começo estudando numa escola lá. Então, quando Então, você. E também, se eu não me engano, foi uma mudança para cidade grande, certo? sim. Como que isso aqui influenciava na sua vida? Foi, foi muito difícil lidar com tudo. Assim, minha vida mudou do dia para a noite. Uma rotina de sair de uma cidade de interior, igual você falou. Vim de raízes também, assim, muito de interior, muito humilde e tal, para um lugar, assim, extremamente uma capital, assim, um lugar de ostentação, de tudo muito longe, dificuldade para chegar nos lugares. E eu pegava ônibus, metrô para ir para a escola de inglês também, e isso conciliando com o seu inglês. Então, assim, foi muito difícil. Eu passei muitos perrengues, assim, muitas situações que só eu sei. E que várias vezes eu poderia ter desistido, inclusive. Porque tem isso, a vida vai te trazendo, assim, impasses, a vida fora, né, no exterior, vai te trazendo impasses e dificuldades. Que você pensa, ah, vou desistir, vou largar a mão, vou tentar ir por rumo mesmo. Só que várias passou isso pela minha cabeça, só que eu ficava assim, não. Eu decidi contratar a Bruna, eu decidi entrar pro mundo da Coca, então eu vou sair só quando eu quiser mesmo, não pelas dificuldades que eu esteja passando aqui. E isso era algo muito bom também, que a sua flexibilidade, sua compreensão em entender o nosso lado pessoal também é muito forte. Porque por vários momentos eu tive que justificar minhas faltas, meus sumiços por alguns problemas que eu passei lá e vocês sempre me apoiaram nesse sentido. Tipo assim, fica tranquila, respira, volta e assim, o foco. Quando você estiver pronta, quando você estiver bem, você vem para aula de novo, ou você assiste a aula gravada e eu te dou o suporte que você precisa. Então a gente foi fazendo assim, até porque o fuso era de 7 horas, muitas aulas eu não conseguia, que às vezes pelo horário dava de madrugada lá, algo assim, mas eu sempre tinha a oportunidade dentro do mundo de rever as aulas, de começar de novo. E assim a gente ia fazendo, né?
Aí eu fico encantada de ouvir isso de você, Fê, porque é exatamente o que a gente quer proporcionar. O nosso objetivo com a Fernanda era, ela está em um fuso horário diferente, então vamos somando várias variáveis. Ela não vai conseguir estar ao vivo em todos os encontros. Ela separa, ela é uma pessoa determinada e organizada. Ela separava os tempos para estudar. Tinha dia que ela trabalhava, estudava e ia dormir, era 2 horas da manhã. Quantos stories que ela postou 2 horas da manhã e me marcava? É esse tipo de coisa que fez ela dar passos. Não era todo dia, não era toda semana. Só que ela se organizou de uma forma que ela tornou possível. E essa determinação é uma coisa que eu também já falei para Fernanda. Essa determinação e o estar pronta para priorizar, porque ela sentiu na pele, foi aqui, ó, ela sentiu que ela precisava. É outra coisa. Então, assim, Fê, eu acho que o convite do Conectando Mundos era porque a sua história eu admiro muito, principalmente o quanto em outro país, em outro idioma, com outra realidade, você se manteve muito você. E isso é muito no inglês também. E é muito, a gente tem muito orgulho de ver isso, porque tem um mundo ao redor acontecendo, de diversas formas, né? Não, é assim, a questão é você, dentro da sua vivência, da sua experiência, é você identificar seus limites, é saber até onde você consegue ir, é assim, respeitar as pausas que eu tive que fazer durante o trajeto e por aí vai. Porque ou você entende seus limites e faz acontecer dentro dessas limitações, ou você desiste, mas desistir tem que ser a última opção. Então eu ficava assim, muitas vezes eu me cobrava em questão disso, do meu processo estar mais lento, de eu não conseguir participar sempre que eu queria, das aulas e tudo. Mas depois eu fui repassando isso assim e fui pensando, gente, eu já estou fazendo o que eu consigo. Isso já é alguma coisa, isso já está fazendo diferença. E eu vi a diferença na prática, assim, cada vez que um pouquinho que eu fazia, se era uma vez na semana, eu já via que num diálogo que eu tinha com alguém, eu já tinha melhorado certo ponto. E eu sempre compartilhava isso com os amigos do mundo, com a Bruna, e todo mundo, assim, se incentivava as pessoas também, que eu falava, gente, não vamos romantizar, que eu tô passando por várias situações, mas eu consigo entender que eu melhorei nisso. E aí a gente vai, se é um mundo, ele é muito unido, né? Não é só eu e você, é várias pessoas ali que passam por várias situações diferentes, e a gente vai se motivando. Tipo assim, foi muito boa a troca que eu tive. Fico extremamente, de novo, extremamente feliz de escutar isso, porque quando eu dei o nome de mundo, eu estava procurando um negócio para te mostrar, mas não está aqui. Quando eu dei o nome de mundo, é justamente por isso. Nosso objetivo é, o meu inglês não é o único do mundo. Eu não sou a única pessoa com histórias para contar. E tem tanta mulher maravilhosa ali com a gente. E a Fernanda contava as histórias no grupo e a gente quer saber, a gente quer ouvir. A gente quer ouvir o perrengue, a gente quer ouvir a coisa boa, aquela uma conquista que toda conquista pequena tem que ser comemorada essa união é um inegociável para mim. E aí, Fê, me diz uma coisa, pegando o teu gancho ali do que você falou sobre fazer expectativa e realidade. A gente quer, eu queria saber sobre os seus sentimentos, se você sentiu isso do queria estudar tantas vezes por semana, queria falar dessa forma, o que deu foi isso, e é isso aqui que isso aqui tá ótimo para mim por enquanto, porque foi o que deu. Você teve essa sensação do expectativa realidade, tanto com o quanto estudar, com o quanto falar? Sim, eu percebi assim que a minha expectativa era muito maior. Eu tinha outros planos em mente, só que você tem planos, mas quando você chega, quando você se inicia num lugar novo, num país novo, com tudo novo, você não vai conseguir superar todas essas expectativas de imediato. E aí eu percebi isso, que eu aprendi a respeitar o tempo, os meus limites, e eu vi a diferença que, tá, minha expectativa era essa, bem maior, só que eu consigo estar bem abaixo. Mas o que eu consigo tá me salvando aqui, tipo, já tá fazendo uma diferença imensa. E assim, até um exemplo que eu vou te dizer, assim, por coincidência, eu fiquei muito feliz hoje, que já foi uma vitória para mim também, é que eu tô com uma visita aqui em casa, tem uma amiga minha aqui, e ela fez uma compra essa semana agora, começo da semana, e a compra debitou um valor errado e a empresa é de Nova York. E aí ela virou para mim
hoje, agora de manhã, ele falou assim: amiga, você consegue ligar e me ajudar a falar que eu quero a devolução do dinheiro, porque era tanto e cobrou tanto. Eu falei pra ela bem assim, amiga, eu cheguei no Brasil em outubro. Desde outubro eu não consegui praticar o inglês devido às situações que eu tô passando, que eu posso compartilhar também. Que foi até o motivo de eu ter voltado assim antes pro Brasil. Mas eu falei pra ela, eu poderia não te dar essa ajuda, porque já tem desde outubro que eu não pratico inglês. Mas eu posso tentar, assim, eu acho que eu consigo desenrolar. Ela, não, tá bom, então vamos ligar. Aí ela ligou, colocou no Viva Voz, e eu falei 10 minutos, a ligação deu 10 minutos com uma mulher em inglês, tentando explicar pra ela a situação. Eu tive que soletrar o e-mail da minha amiga pra ela, e eu ficava assim. Meu Deus, eu vou soletrar a letra A, uma palavra que começa com A, que aí eu tinha que falar para ela, example, and, first letter. Aí ela, ok, next. Aí eu fiquei assim, e eu falando com ela e eu consegui. A gente não sabe se vai resolver de fato a situação, mas eu consegui me comunicar em 10 minutos em inglês. Minha amiga, ela ficou super orgulhosa. Ela falou assim, amiga, você fala muito. Falei, não, para mim, se olhando clinicamente que eu já faço inglês, já fiz aulas de inglês, tá péssimo. Só que ela falou assim, não, eu não falaria, eu não ligaria, eu não teria essa coragem. Então, para você ver que tudo é você dar a cara a tapa e tentar. Se vai resolver ou não, não sei, mas pelo menos a gente conseguiu contato, eu consegui entender o que ela me falava. Ela falou que precisava de 24 horas para responder esse e-mail, mas que ela ia checar. E assim, eu consegui entender tudo que ela falou e ela conseguiu me entender também. E eu falei para ela: olha, eu estou aprendendo inglês ainda, isso tudo em inglês, né? Eu falei para ela: eu estou aprendendo inglês ainda, mantenha a calma aí, porque meu inglês não é bom. Aí ela, no problem, tipo, ela foi super assim. É, eu falei minha dificuldade para ela, eu demonstrei minha fraqueza, que para mim o inglês não é bom, e ela foi super gentil, assim, assistente com a gente. Ela falou: não, vamos falar devagar, com calma, e vai dar certo. Muito, muito, muito orgulho e muita coincidência. Na verdade, eu não acredito em coincidência. Eu adoro o jeito que as coisas se encaixam, né? Mas eu gostei muito dessa história porque eu acho que ela conclui muito bem o que a gente estava falando. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, janeiro, 3 meses. Então, pensa num ritmo de academia isso. Por exemplo, se você ficar 3 meses sem treinar, gente, o retorno, ele é cruel. O seu corpinho, ele tem uma memória muscular, mas cada junta do seu corpo vai doer. Não é uma coisa que sai naturalmente. Sai engasgado, só que tem uma situação. A gente está falando de dinheiro, de debitar um valor. Tem que ser resolvido. Nós somos adultos. Então, assim, é provável que não tenha saído perfeito. É provável que não tenha saído, talvez, nem bonito, dependendo. Só que foi resolvido. E quando a gente mora fora, isso acaba se tornando mais importante do que fazer bonito. Eu quero que seja resolvido, eu quero o dinheiro de volta na minha conta. É isso que a gente precisa. Então, de novo, eu tenho muito orgulho e admiração da tua jornada. Eu acho que o que aconteceu hoje é uma conclusão muito grande do que você construiu. A tua memória muscular tá aí, ela existe. Daqui a pouco você vai puxar ela de volta e ela vai vir e tá aí, porque o jeito que a Fê usou em Dubai foi comunicativo, foi cara de pau, foi coragem, foi não deixar de fazer algo por medo ou porque vou errar. Inclusive, não sei se vocês perceberam, mas uma das frases que ela usou foi: estou aprendendo inglês. Não foi eu não sei falar inglês. É claro que ela sabe falar inglês. 10 minutos de ligação, mamma mia, gente. É claro que ela sabe falar inglês. Realmente, esse é o ponto. Para você que ainda tem dúvida, ou que tem medo, que tem insegurança, você tem que pensar isso. Igual eu falei, eu poderia negar essa ajuda, assim, que eu não precisava passar por essa situação de me desafiar ou de me envergonhar, de falar na frente da minha amiga sem saber fluentemente. Mas por que não tentar, gente? Assim, eu passei por várias situações assim em Dubai, que eu vi até amigas minhas que não gosta de falar inglês ou tem dificuldade, tem vergonha, fugir da situação ou de uma determinada pessoa ou de um diálogo, porque, não, preguiça, ou tipo, não quero falar inglês porque eu não vou saber falar com essa pessoa. Eu, tipo assim, não, gente, vamos levar na resenha, assim,
sabe? Seja mais leve, leve na brincadeira, bora tentar. E foi o que eu fiz hoje. Eu falei assim, não, vou tentar. Se vai dar certo ou não, não sei, mas vamos tentar, pelo menos, fazer alguma coisa aqui para tentar resolver. Eu adoro, de novo, talvez eu esteja sendo repetitiva, mas é porque para mim isso faz muito sentido. Eu adoro o quanto a Fernanda consegue levar as coisas da vida dela para o inglês. Leveza. É outra característica da Fernanda. Ela pode estar o mundo caindo ao redor dela, que ela tá com essa carinha fofa, o cabelinho arrumado ali, ó. Às vezes com uma carinha de sono deitada falando, preciso dormir, mas a leveza no coração. Isso é uma coisa do coração da Fernanda. E essa, vamos levar na resenha, é tipo assim, gente, é só inglês, vamos falar inglês. É lindo isso. Tem a gente tentar, o que que tem errar, é experiências, é história para contar depois. Minha amiga tá ali, já mandou mensagem para um monte de gente, um monte de amigos. Gente, a Fernanda ficou falando 10 minutos com a mulher me ajudando em inglês, eu tô chocada. Aí E eu, pra, e para você que tá ouvindo essa história, se coloca no lugar da Fernanda por um minuto. Gente, é muito difícil você falar na frente de alguém. Alguém que você conhece, uma amiga sua. Você tá realmente se colocando exposta. Você tá se expondo. e a É. sensação tanto que é boa, é igual a questão da academia. É difícil você ir, é difícil você voltar, dói, mas quando você faz, a sensação depois é única. Eu tô até agora, assim, eu sou foda, que orgulho de mim, de ter falado nessa ligação, de ter aceitado esse desafio, ver minha amiga orgulhosa de mim também, assim. Então, aí você pensa, valeu a pena os meus 6 meses lá, valeu a pena meu inglês com a Bruna, tudo vale a pena, porque você vai, em algum momento, você vai se encontrar numa situação dessa, que você vai precisar e você tem que pensar que você sabe, igual a Bruna falou, a gente sabe inglês, a gente está aprendendo. Então, assim, não aceito mais essa resposta minha, não. I don't speak English. No, I learn English. Não, de jeito nenhum, essa de forma alguma. Ô, Fê, agora me diz uma coisa. Para a gente fechar, eu queria muito ouvir a tua voz de conselho, porque você sofreu, você sentiu e você viu o que deu certo e o que deu errado. Levando em consideração uma pessoa que não fala inglês, que não tem costume de inglês, que não viajou para fora, qual é o conselho que você dá para quem quer, para quem tem vontade? Sim. Então, até falando um pouco da minha história da volta, né? Eu pretendia ficar mais tempo lá, eu tive que voltar porque meu pai tá com problemas de saúde, isso me preocupou muito. Então, eu vi que era o momento de repensar tudo, de fazer uma pausa e voltar para cuidar dele, para estar acompanhando o tratamento dele. Então, assim, já tem 3 meses que eu tô sem inglês, mas é uma vontade muito grande minha de voltar às aulas, continuar praticando, porque eu percebo que quando a gente para mesmo, que a gente não tem o convívio com a língua, a gente perde muito, tem muito mais a perder do que a ganhar, porque acaba esquecendo muita coisa, fica adormecido ali. Então, assim, independente se você quer aprender inglês para fazer um intercâmbio como eu, ou para viajar com a família, ou para trabalho, qualquer situação que você queira, decida fazer o inglês, você vai ter obstáculos, você vai ter dificuldades, você vai ter coisas que vão te impedir, talvez, de começar ou de querer continuar. Só que a vida é essa, sempre vai existir as desculpas ou alguma coisa que vai ali te travar. E o que você tem que fazer é lutar contra isso, porque é importante. Assim, cada vez mais eu vejo, por esse exemplo que aconteceu hoje mesmo, a gente precisa saber o inglês, a gente precisa saber se virar, sabe? Precisa ter essa coragem de tomar essa decisão de falar outra língua, porque eu vi isso muito em Dubai também. Em Dubai, todas as pessoas falam inglês fluente. Criança fala inglês fluente e a língua deles é o árabe. Então, todo lugar que você vai, as pessoas sabem falar inglês. E a gente, como brasileiro, ainda é muito atrasado comparado a outros países e essas outras pessoas. Então, assim, se dediquem, sabe? Façam essa escolha mesmo, de fato, dentro das suas limitações mesmo. Não espera o momento perfeito, que o momento perfeito ele nunca vai existir. Eu sou a prova viva disso. Então, assim, mesmo diante de qualquer dificuldade que você tenha, escolha fazer o inglês e vai no seu tempo, vai com calma, é um trabalho de formiguinha. Você criando essa coragem e tentando, dando a cara a tapa, não tendo vergonha de estar aprendendo, como qualquer outra coisa a gente aprende a fazer e cai, e erra e volta e tenta de novo, é o inglês.
Então, o inglês é para a vida, o inglês ele tá dentro do nosso cotidiano, não adianta, em várias situações, e a gente tem que saber, tem que ter essa independência. Então, meu conselho para vocês é: tenham a Bruna como professora de inglês de vocês. Ai, meu coração! Fê, vou aproveitar, inclusive, eu adoro esse momento, porque isso é público, esse vídeo, essa gravação que a gente está fazendo é pública, e eu tenho muito orgulho de você ter estado conosco, da gente ter feito parte do teu desenvolvimento. Eu tenho muito, eu já falei isso várias vezes para você, eu tenho muito orgulho do seu processo, o jeito que você lidou com as coisas. Eu acho que eu me envolvi muito na vida da Fernanda e eu vi o quão tinha muita coisa acontecendo ao redor e é a vida real. Enquanto a vida real acontecia, ela foi trocando pneu com o carro andando, ela fez acontecer, e eu acho que esse é o tipo de coisa que a gente tem que admirar e reconhecer. Então, por exemplo, se algum dia você topar com a Fernanda na rua ou você escutar ela falando inglês, não é para julgar, é para bater palmas, porque ela tentou, ela se esforçou, ela colocou uma prioridade na vida dela e ela fez acontecer. Se você precisar de uma ligação também, ela liga para você. Ai, ai. Manda os perrengues aí, porque agora eu sou desenrolada. Até se eu não falar, eu invento um trem, vai dar certo. Mas de coração, eu acho que a cara de pau que você desenvolveu foi uma característica que tornou tudo isso possível e assim, acoplado com a sua organização pré-viagem, mais a sua determinação enquanto a vida estava acontecendo lá, é tudo um pacote que é um mérito muito seu. A gente tem muito orgulho de fazer parte desse processo. E é isso. Muito obrigada, inclusive, por topar contar a sua história, porque, Fê, sua história é linda, viu? Verdade. Eu que agradeço pela oportunidade. Eu já te falei isso outras vezes. Eu dou muito, eu gosto de dar muito feedback. E um dos seus diferenciais, do diferencial da sua equipe, do seu estilo de ensino, é esse: é você ser humana acima de tudo. Você sempre foi uma pessoa muito flexível, maleável, que sente a nossa dor junto com a gente. Então, entende nosso processo, entende a dificuldade, a limitação de cada um. Eu acho que esse é o seu diferencial, assim, e o que fez eu virar fã e eu realmente ter essa coragem, assim, essa identidade hoje que eu tenho. Não, eu desenvolvi isso graças à Bruna, ao apoio dela também. Pronto, ganhei meu dia já. Bom, nós vamos ficando por aqui. Fê, gostaria de te agradecer pela conversa. Foi uma honra te receber no Conectando Mundos. O Conectando Mundos está disponível no YouTube e no Spotify do Mundo da Coque. Acompanhe também nossas redes sociais, @BrunaCoque, COCCHI. E nós vamos ficando por aqui. Muito obrigada pela audiência. Fê, muito obrigada e até a próxima. Beijo, obrigada.